Muito bem. Aquela câmera ali, vou falar. E já que a gente tem pouco tempo para dormir, para descansar, um colchão bom pode fazer toda a diferença para você acordar no dia seguinte descansado. Então, Castor, gente, lá você vai encontrar vários tipos de colchões diferentes preços, inclusive, e pode ter certeza que você vai encontrar um colchão bom, perfeito para você ter uma noite de sono perfeita, e esse preço desse colchão vai caber no seu bolso, viu? Vai te deixar ainda com uma noite bem mais tranquila, né? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se. O negócio é o seguinte, pega um baldão de pipoca, ainda mais se você é mãe de adolescente, pré-adolescente, galera começando a ficar aborrecente, esse episódio é pra você. Vamos tentar entender essa galerinha? Difícil, né? Como é difícil criar filho e como é difícil entendê-los em determinado momento da vida. E hoje a gente vai contar com uma super ajuda, viu? Ajuda da Débora Sampaio, que é mestre em psicologia da adolescência, psicoterapeuta de família, especialista em dependência de telas e sexóloga. Débora, seja muito bem-vinda. Socorro, nos ajude, Débora. O que está acontecendo? Por que é tão difícil? Acho que nunca foi tão difícil criar filho. Nós somos a última geração de pais analógicos cuidando e educando uma geração completamente digital. Então, é verdade, nunca foi tão difícil educar. Os desafios que a gente tem hoje não existiam até pouco tempo. E ainda tem o fato da pandemia. Essa geração de crianças e adolescentes, elas viveram o atravessamento da pandemia em momentos muito importantes no desenvolvimento delas, né? Então, esse isolamento, tudo que elas viveram, as telas que muitos receberam nessa fase para poder assistir aula, para poder conversar com a família, isso daí vem trazendo muitos prejuízos, né, nessa dinâmica de relacionamento entre pais e filhos e no desenvolvimento deles de uma maneira geral. Acontece, Débora, que hoje em dia a gente não pode nem pegar o telefone, né, gente, ligar para a mãe ou para o pai e falar assim, mãe, pelo amor de Deus, como que eu era nessa época? Isso. E o que você fez? Não dá. Dá não. A gente não tem repertório para lidar com os desafios que nós vivemos hoje, principalmente quando envolve os dispositivos eletrônicos, porque não existia. É tanto que nós já temos, assim, esse tema que você está trazendo, tanto da adolescência como dessa geração digital, é extremamente importante. Os pais estão muito perdidos, precisando de muita ajuda, e às vezes as pessoas chegam só para apontar o dedo para os pais, né? Ah, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Mas a gente não tem acesso à informação, a gente está começando a entender tudo o que está acontecendo, os prejuízos, agora que os estudos estão começando a aparecer. Vamos falar sobre tela já já. Todo adolescente, obrigatoriamente, vai em algum momento se transformar num aborrecente? Olha, infelizmente, queria dizer para vocês, pais, que é um período que realmente eles vão mudar muito. E vão mudar principalmente nessa relação entre pais e filhos. Esse filho que antes olhava para a mãe, mamãe, eu te amo, mamãe, você é a mulher mais linda do mundo, mamãe, deixa eu ficar aqui com você, eu brinco. Isso vai acabar? Vai. Às vezes a gente até brinca, né? Se cada mamãe que ele chama, a gente fizer um agachamento, ninguém anda mais, né? Porque é mamãe. Chegou na adolescência, eles estão vivendo uma grande reconfiguração, primeiro do cérebro. É um cérebro que muda. E é interessante porque saiu uma pesquisa há pouco tempo dizendo que eles mudam, inclusive, em relação a como eles escutam a voz da mãe. A voz da mãe foi uma pesquisa feita na Universidade de Oxford e que comprovou que a partir dos 13 anos, né, eles começam a decodificar a voz materna de uma outra forma. A voz materna não desperta o mesmo interesse que vozes desconhecidas. Meu Deus, é quase, eu desconfio que é quase uma voz de bruxa, né? Porque eles ficam fugindo dessa voz da mãe aí. E aí, assim, o que a gente precisa entender? Eu costumo dizer muito que, da mesma maneira que a gente se preparou para receber um bebê, a gente estuda sobre parto, sobre amamentação, sobre esses cuidados, né, iniciais. A gente precisa se preparar para receber o adolescente, porque é um segundo nascimento. A criança, quando nasce, ela sai do ventre, né, ela nasce para a família. O adolescente, ele vai sair da família e vai nascer para o social. Então, é um período de lutos, é um período de perdas, de despedidas, porque a gente vai se despedir da infância dos nossos filhos, a gente vai se despedir do nosso filho criança, que era esse filho que dependia
fisicamente, emocionalmente da gente. A gente tinha o controle da vida deles. A gente combinava com os outros pais e dizia, vamos pro parque, bora. Veste essa roupa, vamos, botava eles no carro e ia-se embora. Chegou a adolescência, a gente perde o controle. A gente costuma dizer que de piloto a gente passa a copiloto e olhe lá se essa relação é uma relação que foi bem estruturada. É uma relação de diálogo, é uma relação de confiança, é uma relação de presença, né? Então, chegou a adolescência, como eu falei, infelizmente, é um momento de se despedir daquele filho criança e é natural, sim, que ele comece a enfrentar, que ele comece a questionar, ele comece a desidealizar. Por quê? Porque ele precisa se afastar um pouco da família para começar a construir laços fora de casa. A gente fala que eles precisam deixar de depender emocionalmente dos pais e passam a depender emocionalmente dos pares, dos amigos, das paixões, dos namoros, né? Eles precisam realmente começar a investir os afetos deles em outras relações. E aí, se a gente não sabe disso, não é, Anne? A gente começa a entrar, às vezes, numa raiva. Sim. Porque é difícil quando seu filho começa a lhe criticar, quando seu filho começa a lhe questionar, apontar defeito, tudo eles botam defeito. Isso também é normal. É absolutamente normal. E aí um mantra que eu digo assim, olha, a gente precisa pensar, eu sou o adulto da relação, eu sou o adulto da relação. E esse processo é necessário para ele. O negócio que a gente vai, esse é o adulto da relação, esse daí a gente começa a gritar, eu não quero ser o adulto da relação. Não, mentira, brincadeira, a gente tem que sempre realmente lembrar disso. O problema também tá aí, é que os adolescentes começam realmente a apontar os defeitos. Sim. E começam a falar alto, e começam a questionar, e começam a retrucar. Isso. E aí, para você não perder a razão, não perder a paciência, é natural você também se afastar. Sim. É quando os pais também tendem a se afastar dos filhos e até falar, já ganhou o mundo. Isso. Com 15, 16 anos, em algum momento isso acontece. E aí é um perigo também, não, Débora? Muito, não precisa mais de mim. Gente, é um grande equívoco. Eles precisam que nós estejamos a postos. Tem uma autora que ela faz uma analogia com uma piscina. Ela diz que o adolescente é como se o adolescente estivesse ali dentro da piscina, pulando, jogando água com os amigos e tal. E aí, quando ele cansa do mundo, das relações, ele vai descansar na borda. A borda são os pais. É para ser os pais. E aí eles descansam ali na borda. Aí, quando eles recuperam o fôlego, o que é que eles fazem? Colocam os pés na borda e dão aquele empurrão para voltar para o mundo. Então, essa é um pouco a dinâmica da relação com os adolescentes, né? Eles estão ali indo para o mundo, mas eles precisam saber que, se eles precisarem, os pais estão ali a postos para ajudá-los. Eu, às vezes, pergunto muito para os pais assim, olha, se o seu filho der um PT, tomar um porre, PT é perda total. Total. Né? Você acha que ele vai correr para você ou correr de você? Você acha que ele vai dizer, por favor, ligue para minha mãe, ligue para o meu pai? Ou ele vai dizer, pelo amor de Deus, não ligue para minha mãe, não ligue para o meu pai? O normal é não ligar para pai e para mãe. E aí a gente precisa ir entendendo, enquanto pais, que eles vão errar. Porque eles vão aprender errando. E não é que a gente vai passar a mão na cabeça, não. Nada disso. Eles precisam de limite, de orientação, de contorno. Mas do jeito que a criança, quando ela está aprendendo a andar, ela vai dando os passinhos, a gente coloca as borrachinhas nos cantos das mesas para ir protegendo, né? A gente vai preparando o ambiente para a criança ir ganhando autonomia. Quando ela cai, a gente corre para cima para ajudar. O adolescente é a mesma coisa, gente. Eles estão aprendendo a andar sozinhos, porque, veja, eles agora têm as amizades, eles têm os relacionamentos deles, eles têm as responsabilidades deles, e eles vão cair. E a gente precisa estar ali por perto para ajudar a levantar. Ô, Débora, o que pode ser considerado um comportamento normal de um adolescente e em que momento eu devo começar a me preocupar? Deve ligar uma anteninha, um alerta? Uhum. Olha, a gente precisa entender que o adolescente ele vai começar a pedir mais privacidade. Sim. Ele vai querer estar mais ali no espaço dele, porque agora ele está vivendo muitas mudanças. Ele está tentando se entender. A gente diz que o adolescente ele deixa de ser filho de alguém para começar a ser alguém. E ele também está muito confuso com todas essas mudanças que começam com a puberdade. Uhum. Com as mudanças do corpo, né, com os hormônios, com as mudanças nas emoções. Então, a privacidade é o primeiro sinal. A gente diz assim, quando eles pedem para fechar a porta, bata na porta antes de entrar, opa, a adolescência está chegando. Né? Agora, quando a gente começa a perceber que o nosso filho está muito isolado, vamos lembrar que a adolescência significa nascer para o social. Adolescente precisa de amigos.
Adolescente precisa se sentir pertencente a algum novo grupo que não só a família. Então, se o meu filho não tem amigos, se o meu filho está muito isolado, se o meu filho fica muito ali, porque hoje a gente tem um universo online que acaba sendo um refúgio. Se ele está ali muito no online, sinal de alerta. Se o meu filho ele está muito triste, muito quieto, muito calado, sinal de alerta. Se o meu filho ele tá, a gente começa a perceber também as questões físicas, né? Mudando muito os hábitos de alimentação, seja comendo muito ou comendo quase nada. Se o meu filho ele tá com dificuldade no sono, sinal de alerta. Então, são alguns sinais que a gente começa a ir observando, mas o ponto X, realmente, quando a gente fala de adolescência, é socialização, é relacionamentos. E como manter essa conversa aberta com o filho, com o adolescente, sem colocar ele num lugar constrangedor, por exemplo? Que para eles tudo é constrangedor, falar com pai e mãe, né? A gente tem o hábito, muitas vezes, Anne, de querer dar sermão sempre. A gente diz que vai conversar, mas a gente fala mais do que escuta. E aí uma coisa que os adolescentes precisam muito é desse espaço de escuta. E de preferência uma escuta acolhedora, que a gente possa ouvir, para depois a gente poder pontuar. Tem uma coisa que às vezes eu oriento aos pais, que é assim, quando você for conversar com seu filho, ele vai falar, aí você pergunta para ele, meu filho, você quer que eu só escute ou você quer que eu dê minha opinião? Porque às vezes ele só quer ser escutado. E a gente na correria do dia a dia, né? Tanto que o carro é um lugar maravilhoso para as conversas. Por quê? Aquela carona que a gente dá aos amigos, aquele momento que a gente está conversando, que primeiro, não é olho no olho, porque se eu estou ali dirigindo, eu não estou olhando para ele, então ele já se sente mais à vontade. E segundo, ele sabe que tem tempo para terminar aquela conversa, porque a gente vai chegar em algum ponto e o carro vai parar. Então, esse espaço, né, às vezes de deixar, de buscar, de conversar, é um espaço muito rico. Aquele espaço em casa, as refeições. Hoje tem estudos que mostram que se uma família faz pelo menos uma refeição juntas, é uma família que tem um fator de proteção quanto aos relacionamentos, à saúde mental, né? Então, esse momento, às vezes a gente diz assim, o momento da família, nem que seja o domingo à noite, aquele dia de comer a pizza juntos, o domingo de manhã para ir na casa dos avós, porque é natural que os adolescentes, eles queiram agora fazer programações sem a família, mas a gente também não pode dizer para eles, meu filho, sua presença é tão importante pra gente, esse momento aqui é nosso, o resto você vai ficar à vontade, mas esse é nosso. E aí eles querem cada vez mais privacidade para eles e ao mesmo tempo a gente tem que dar um limite de privacidade. Sim. Qual é esse limite de privacidade que os pais têm direito de impor para um filho adolescente? Por exemplo, quando a gente fala de privacidade hoje, tem tanto a questão do quarto, né? O quarto fechado, a porta fechada, dependendo da idade. Hoje a gente divide a adolescência numa fase... Para a Organização Mundial de Saúde, a adolescência hoje ela vai dos 10 aos 19 anos. O que antes era pré-adolescência, hoje já é considerada adolescência inicial, de 10 aos 12, 13, que é quando começam realmente as transformações do corpo, né? Aí a gente tem a adolescência intermediária, que é mais ou menos essa que vai dos 14 aos 16, e a adolescência final, que é essa dos 17 aos 19, já final da educação básica, se preparando para a universidade, entrada na universidade, que são desafios diferentes, né? Então, se ele está ali muito tempo trancado no quarto, opa, filho, abre aí. Vamos conversar um pouquinho, você acha que já não ficou muito tempo aí só? Vem aqui no meu quarto, vamos conversar um pouco. Você tá assistindo o quê? Ai, mãe, que saco! O que você quer? Mamãe quer ver o que você tá fazendo. Você tá assistindo o quê? Vamos assistir uma série juntos, vamos assistir um filme juntos. A gente precisa se interessar, demonstrar interesse pelo mundo deles também. Porque a nossa tendência normalmente é criticar o estilo de música que eles ouvem, o tipo de programa que eles assistem, né, os canais do YouTube que eles acessam, os youtubers que são influenciadores para eles. Meu Deus do céu, é uma tortura quase quando chega nesse ponto, né? Mas aí a gente precisa ir orientando, né? Claro que a gente também não vai deixar eles vendo tudo que é tipo de porcaria que também existe. Mas a gente precisa conscientizá-los. A gente precisa educar os nossos filhos para que eles possam ter esse senso crítico, né? Ok, todos os amigos estão ouvindo essa música e essa música ele vai dançar na balada, mas não quer dizer que ele também não ouça outro tipo de música de qualidade, com a letra legal, com alguma coisa, né, que contribua com a formação dele.
Eu acho que assim também tem um momento que de tanto os pais, né, serem criticados pelos adolescentes, você se fica meio inibido, né? O pai e a mãe se sentem no lugar, falam até onde eu consigo ir, ou o que eu devo falar com meu filho. Começar uma conversa com o adolescente é muito difícil. Especialmente quando você começa uma conversa sobre sexualidade, por exemplo, falar sobre sexo. Como é difícil esse tipo de conversa. Como que a gente começa esse tipo de papo com o adolescente? Anne, hoje, ainda mais com a geração digital, esse tipo de conversa ele tem que começar cada vez mais cedo. A nossa geração foi uma geração que quase não teve esse tipo de diálogo, de educação, né? Então, os pais ainda acreditam que se falar sobre o tema vai estar estimulando o filho a buscar, a se interessar. E esse é o primeiro equívoco. Quanto mais informação esse adolescente tem, menos curiosidade ele vai ter. Porque se ele já recebe as informações em casa, se em casa ele tem esse espaço de diálogo, ele não vai ficar naquela curiosidade de quando tem uma oportunidade ir atrás. Então, quanto mais cedo, quando a gente fala de sexualidade, a sexualidade, na verdade, ela existe desde que a gente nasce. O bebezinho, a criança, ela vai descobrindo, explorando o corpo dela, descobrindo o pezinho, descobrindo a boca, né? Isso já fala de sexualidade, porque sexualidade tem a ver com prazer, com afeto, e ao longo da nossa vida essa sexualidade ela vai se transformando. A grande questão é que quando chega na adolescência, o corpo deles muda, né? E aí eles já estão prontos, vamos dizer, para reproduzir. A puberdade significa exatamente isso, esse amadurecimento desses caracteres sexuais secundários. A menina com a menarca, com a menstruação, já está pronta para engravidar, o menino com a espermarca, a primeira ejaculação com espermatozoide, já está pronto também para engravidar uma menina. Então esse é o grande temor dos pais. Só que hoje com a internet eles estão tendo acesso muito cedo a esses conteúdos. Então eu digo muito, você quer que o seu filho aprenda com o YouTube ou com vocês? Então quanto antes a gente puder estar trazendo esses temas no dia a dia, naturalmente, sabe? Mas a gente está preparando os nossos filhos para poder viver isso de uma forma mais saudável. Você falou da menarca, né? Que é esse período da mulher, né? E a semenarca, que é a do menino. Isso. A menarca é mais fácil de você perceber, né? Na menina. Isso. Geralmente é o quê? O peito que começa a crescer. É mais visível você ver essas mudanças no corpo da menina, né? Sim, sim. E do menino já é diferente. Porque é tudo coberto, né? Você tem uma dificuldade. Eu, como mãe de 2 filhos, eu falo, meu Deus, como que eu vou saber se tá tudo certo? E você não tem mais o banho, né? Você não dá mais banho, não vê. Não tem. Pronto. Na menina, o primeiro sinal da puberdade é justamente a telarca. É o brotinho mamário que começa a desenvolver, por volta dos 9, 10 anos. No menino, o testículo começa a aumentar. Hoje a gente tem, inclusive, uma área da medicina chamada de ebiatria, que é uma especialidade, né? Porque tem o pediatra. Só que quando eles chegam na adolescência, muitas vezes eles não querem mais ir para o pediatra. Não querem. E aí hoje tem o ebiatra, que é um pediatra que faz uma outra especialização justamente na adolescência. Aí eles têm uma reguinha que vai, por exemplo, no menino, eles vão medindo o tamanho do testículo, né? Aí, a depender desse tamanho, desse crescimento, eles vão avaliando em que nível eles estão. E aí você chega pro seu filho, filho, vou ter que te levar nesse médico aí, no ebiatra. Isso. Ebiatra. Ele vai virar pra mim e falar assim, não. Imagina, vou ficar pelado na frente dele? Eu não. Como é que você convence seu filho adolescente? Aí a gente precisa colocar pra eles, né, filho? Você tá no processo de muitas mudanças. Seu corpo tá mudando muito, né? Você não se sente mais à vontade aqui com a mamãe. Então é importante a gente ir pra um profissional que você se identifique, que você goste, que você confie, porque ele vai ver se o seu desenvolvimento está normal. O tamanho, a altura. A altura é uma coisa que mexe muito com eles. Se está muito pequenininho, se vai precisar tomar algum tipo de hormônio. Pronto, hoje com essa questão da dificuldade que essa geração está tendo para dormir, por causa dos dispositivos eletrônicos, uma das coisas mais afetadas está sendo o crescimento. O peso, a questão do sedentarismo, da obesidade, enfim. Então, a gente vai levando por isso que é do interesse deles, né? Sim. E por essa necessidade, realmente, a gente precisa ir acompanhando. Mas isso é novo. Veja que nós, enquanto pais, não é natural levar um adolescente para um médico, porque o adolescente ele até adoece muito pouco. Fisicamente, né? Mas é um processo de desenvolvimento muito significativo. Eu já ia virar... Filho, o negócio é o seguinte, ou você vai mostrar pra mim ou você vai mostrar pro médico, decide, pra quem que você quer mostrar. É uma opção! Já vai na ameaça. Autoestima é um negócio confuso para adolescente, né? Porque, assim, se aceitar com todas essas mudanças, ainda mais com rede social, que é uma destruidora de autoestima, né? Como que a gente pode ajudar nesse processo de autoestima dos nossos filhos?
Anne, hoje nós sabemos uma faixa etária que a gente se preocupa muito, inclusive, é a faixa etária de 10 a 14 anos do sexo feminino. Que é a pior. Por quê? Porque é justamente essa etapa que elas estão começando a se preparar, né, se preocupar com a aparência física e na rede social, filtro, Photoshop, né, aquela beleza inalcançável, aquele ideal de beleza que elas estão ali buscando. Então, é algo que realmente, como você colocou, destrói a autoestima. Nos meninos, não é que isso não aconteça, mas os meninos nessa faixa etária, 10 a 14, ainda estão ali jogando bola, jogando futebol. Você vê a diferença de uma festinha de aniversário de menino e de menina. O menino quer só juntar os amigos para jogar bola. A menina já quer se arrumar, já quer se maquiar. Hoje você vê que essa indústria da beleza, pronto, um fenômeno muito novo, a história da Sephora Kids, do skincare, né? Como as meninas hoje, criança, é uma febre de meninas, de crianças que vão para farmácias, vão para lojas de cosméticos, buscar cosméticos para fazer skincare. E lá, criança precisa de skincare, gente. Menina nessa idade não precisa de nada. É só lavar o rosto, secar. Isso. E ao invés de se dar o luxo de aproveitar essa fase que você não precisa de nada, né? Vai ter a vida inteira para ficar passando e repassando creme no rosto, que é um inferno, aliás. As dermatologistas estão muito assustadas com o que elas estão recebendo no consultório. Tem uma amiga que ela fica assim assustada porque as meninas chegando já com a pele descamada, com a pele comprometida por começar a usar produtos muito cedo. Fora que isso altera, veja só, a nossa geração, né? A gente acordava, tomava um banho e ia-se embora para a escola. Sim. Elas têm que acordar cedo para secar cabelo, para se maquiar. As meninas hoje vão todas produzidas para a escola. As meninas hoje não vão para uma festa sem fazer uma make, sem fazer um cabelo, não podem repetir uma roupa. Por quê? Porque senão elas não podem postar. E aí eu te pergunto, que liberdade é essa que a mulher está conquistando? Que loucura é essa do meu corpo, minhas regras? Onde é que está isso? É muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente levantar um monte de bandeira, mas quero ver botar na prática, né? E olhar para isso, assim, esse adoecimento muito precoce das meninas, né? Meninas crianças, meninas adolescentes que hoje estão adoecendo emocionalmente em função de tudo isso. Né? Total. Com que idade você acha que seria o ideal o adolescente ganhar um celular? Bom, ou o adulto ganhar um celular, não sei nem se é o adolescente, né? A gente está vivendo hoje um momento, né, de conscientização. De que essa geração de crianças e adolescentes, muitos receberam o celular pela primeira vez na pandemia. Sim. Por quê? Porque eles precisavam assistir aula, eles precisavam conversar com os parentes, né? E aí muitas famílias entregaram um dispositivo para os seus filhos porque foi necessário, sim, mas sem nenhuma orientação, porque a gente não sabia. A gente não sabia que precisava orientar. A gente achava que era só entregar. E hoje, com todos os perigos que a gente está vendo, com todos os estudos que já estão surgindo, para você ter uma ideia, ano passado saiu um relatório da Unesco, um relatório mundial, trazendo para a gente que, pela primeira vez na história, existe uma tendência, né, desde 1996, né, assim, na verdade, a vida inteira, do nosso quociente de inteligência de uma geração para outra, ele ia aumentando. E de uns tempos para cá, esse QI ou ele estabilizou e ele vem decrescendo. Então a gente tem pela primeira vez na história uma geração com QI inferior ao dos seus pais. E hoje se relaciona, isso está sendo relacionado com essa questão dos dispositivos eletrônicos. Por quê? Porque tem afetado 2 pontos principais no desenvolvimento deles cognitivo. A atenção. A gente fala que nós estamos vivendo uma epidemia de distração. Essas crianças, esses adolescentes, eles não conseguem mais sustentar o foco em uma única coisa, e uma dificuldade na criatividade. Por quê? Porque eles não conseguem mais lidar com o tédio. Porque uma criança que tem um dispositivo eletrônico, ela não fica sem fazer nada. E o tédio é necessário para criar. O ócio é fundamental, é estruturante para a gente criar, para a gente aprender a lidar com o tempo, para a gente saber esperar. Então a gente fala que hoje as crianças são a chupeta digital. Tá chorando, tá aperreado, pega o celular. E aí o que é que está acontecendo? Já temos pesquisas que mostram que essas crianças, isso está comprometendo a autorregulação emocional delas, porque elas não vão saber lidar com a raiva. Porque se ela tem uma raiva, recebe a chupeta digital, o celular. Quando na adolescência essa raiva chegar, essa frustração, quando ele levar um fora de um paquera, quando alguém acabar um namoro, o que é que ele vai fazer? Ele não sabe lidar com isso.
E aí vem as crises emocionais, aí vem as crises de ansiedade, os episódios depressivos, que hoje a gente vive uma grande epidemia de adoecimento mental, principalmente de adolescentes. Eu ia te perguntar justamente isso, o quanto as telas interferem justamente nessa saúde mental das crianças, né? Porque a gente vê adulto, tem muito adulto doente, e a gente não tem controle. Claramente, nós adultos, não temos controle também sobre celular, sobre telas, sobre redes sociais. A gente chega em casa à noite, você quer relaxar, você pega o telefone e fica ali. E aí, essa mensagem que você passa pro filho, né? Que aquilo ali é normal, que tá ali. Então, assim, essa necessidade de like, essa necessidade da perfeição, essa necessidade de estar bonito o tempo todo, é isso que a gente passa pros filhos. Porque é a nossa geração que tá passando isso para eles. E eles estão aprendendo com a gente. A gente tem visto, né, que a gente tá vivendo uma grande reconfiguração da infância. A infância que antes era uma infância do brincar, de 2010 para cá, 2010 por quê? Hoje a gente já sabe que foi quando aconteceu a popularização dos smartphones. Então, de 2010 para cá, a gente deixou de ter a infância do brincar e está tendo a infância do celular. E aí, essa adolescência de hoje é a adolescência que viveu a infância do celular e que está trazendo esses danos, né? Então, você me perguntou qual a idade. Hoje, o ideal seria a partir dos 14 anos. É esse movimento que a gente está tentando construir. Mas se é necessário antes, porque alguns pais dizem, Débora, mas eu sou separada, é importante que meu filho tenha, porque eu preciso falar com ele, eu preciso me comunicar. Tudo bem. Agora que haja orientação. Pois é, e aí é que o bicho pega. Orientar. Como é que eu vou orientar meu filho se eu nem sei o que é? Por onde eu começo? Eu tenho que bloquear alguma coisa? Eu tenho que dar limite do tempo de tela? Eu tenho que dar limite no uso do celular? Como é que você orienta uma criança? É muito desafiador, porque hoje eles dominam mais o dispositivo eletrônico do que a gente. Total. Então, muito mais do que aplicativo de controle parental, o que a gente orienta é diálogo, é conversa, é abertura, é confiança, é intimidade. Agora, na hora que você entrega um celular para o seu filho, uma coisa importante, combinados. Primeiro, senha. Os pais precisam ter essa senha. A gente fala de uma senha compartilhada. Porque até mesmo se acontecer alguma coisa, você precisa pegar o celular do seu filho para resolver algo, você não tem a senha, não pode. Lembrem, pais responsáveis, né? Qualquer coisa que o seu filho faz no mundo digital, legalmente, os pais são responsabilizados, né? Até os 18 anos. E hoje a gente sabe que cyberbullying é crime. O adolescente, ele vai cumprir uma medida socioeducativa, ele vai responder por um ato infracional. Mas os pais, já têm penalidades hoje de pais que tiveram que pagar porque o filho cometeu um cyberbullying, né? A gente tem a coisa dos grupos de WhatsApp. Tem pais que acham que rede social não é o WhatsApp. O WhatsApp é uma rede social. A gente tem aí coisas assustadoras, grupos que são criados e aí se coloca os meninos dentro dos grupos e grupos compartilhando pornografia, conteúdos violentos. Então, primeira coisa, muito diálogo, muita conversa. Filho, ó, tá aqui o celular, mas quem responde por ele sou eu. Todo dispositivo eletrônico, ele tem um IP, ele tem um número. Independente do que eles façam, por mais que eles acham que ali existe um anonimato, não existe. Então, o que você faz aqui, você responde e eu respondo. Então, uma coisa que a gente orienta, nada, só fale aqui no online algo que você falaria no presencial. Porque na imaturidade deles, aí eles xingam, eles criticam, eles, né? Ou, pronto, um fenômeno muito contemporâneo, fake nudes. Inteligência artificial. Eles têm pego, vamos dizer, eu pego a foto da minha amiguinha e para brincar com ela, eu boto no aplicativo e crio um nude dela. E compartilho no grupo do WhatsApp. Gente, na hora que tá na internet, a gente não tem mais controle algum. E aí isso é muito perigoso. A gente tem visto muitas situações dessa, que na imaturidade era só uma brincadeira. E aí tudo isso a gente precisa orientá-los muito. Mas aí como é que eu vou orientar, como você disse? Primeiro, enquanto pais, a gente precisa buscar informações. Isso aqui que você está trazendo, Anne, isso é de utilidade pública. Porque hoje, todos nós pais estamos muito perdidos com essa
parentalidade digital. Estamos todos, vamos combinar, gente. Né? Ai, vamos, não tem como não estar. não. E, aliás, já deixa seu comentário aqui para você. Qual que é a maior dificuldade nessas situações na hora de educar os filhos? Quando se fala de tecnologia, de tela, Isso. como é difícil? E todos nós estamos... As escolas, você vê que esse movimento agora, né, de proibir celular na escola. Aliás, tem um movimento muito grande, não sei se no Rio Grande do Norte Sim. tem isso, mas aqui em São Paulo está rolando um movimento chamado Desconecta, que tem ganhado força cada vez mais, que é justamente proibir o uso de celular dentro da sala de aula, dentro da escola, porque vai para a hora do recreio, é todo mundo no celular e você perde essa conexão de falar, de conversar, de Total. interagir, que é os socializados adolescentes, Isso. né, que eles tanto precisam. Olha, esse movimento ele tem vindo da Europa, é uma tendência mundial. Lá no Rio Grande do Norte, inclusive, no ano passado, esse ano em janeiro, saiu a lei. Eu participei da audiência pública, fui levar os dados, as estatísticas, os estudos, e a gente conseguiu proibir, né, a Olha aí. questão do uso do dispositivo eletrônico sem finalidade pedagógica. Ou seja, pode usar, pode, mas quando o professor agenda, planeja, quando tem uma intencionalidade pedagógica. Porque a gente tem falado muito, sabe, Anne, que hoje, para essa geração de adolescentes que já está dependente, a gente precisa trabalhar com redução de danos. Com as crianças, talvez a gente vá conseguir agora, desde pequenininho, educá-los, orientá-los, para não acontecer o que aconteceu com esses adolescentes. Então, quando a gente trabalha com dependência, a gente trabalha com redução de danos. Não dá mais para prevenir. Já aconteceu. A gente tem que reduzir danos. E a escola tem que ser esse espaço de desintoxicação. Para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país do mundo que mais tempo fica na internet. Só perde para a África do Sul. A média de tempo é de 9 horas e 32 minutos. Que ao longo do ano significam 5 meses. Se a gente for pensar, o que é que sobra de vida fora desse tempo? Se a gente tirar o tempo de sono, de banho, de alimentação, de tudo isso. Que loucura, é muito tempo. Então a grande questão não é o tempo que você fica na tela, mas é o que você deixa de viver fora dela. E aí a socialização, como a gente vem falando, né, é o básico. Escola é para ser espaço de troca, de partilha, de socialização. Se a gente for lembrar dos nossos tempos de escola, o que é que marcou nossa vida na escola? As bagunças que a gente fazia, né, com a turma e tudo mais. O recreio, né, o intervalo, as amizades, total, as brincadeiras. E aí hoje eles não estão, porque você chega numa escola, uma escola em silêncio na hora do intervalo, opa, tem alguma coisa errada. E quando você olha, é cada um no seu dispositivo. Atenção em sala de aula. Esses meninos e os adolescentes são, a gente diz, são astuciosos. Bota fone, cobre cabelo, tá ali o professor dando aula e eles ouvindo música, assistindo uma série, né? E aí também já tem estudos hoje mostrando que quando eu tô ali focada, se eu vejo uma notificação no meu celular, por exemplo, eu vou precisar de uma média de 23 minutos para poder voltar ao meu estado de atenção inicial. Aí vamos lá, uma aula normalmente no ensino médio dura em torno de 50 minutos. Sim. O professor está dando aula, eu estou prestando atenção, olhei a notificação do meu celular. Preciso de mais 23 minutos. Acabou a aula. E se você desligar o celular e botar o celular na mochila ou em algum lugar, já resolve alguma coisa? Diminui. Mas você sabia também que foram feitos experimentos, estão sendo feitos muitos estudos. E um deles, né, eles separaram um grupo em duas categorias. Um entrava na sala para resolver operações matemáticas básicas, com o celular desligado dentro da bolsa. O outro grupo deixava o celular fora. O grupo que deixou o celular fora, eles repetiram várias e várias vezes, teve uma performance melhor do que o grupo que entrava com o celular desligado dentro da bolsa. E disso surgiu até uma expressão, que é o brain drain, drenagem cerebral. Que mesmo o dispositivo desligado, ele tem a capacidade de drenar nossa atenção, porque a gente fica no estado de alerta. Meu Deus. Que loucura que é isso. É. A escola pode ajudar nesse processo? Deve ajudar, né? Muito. A escola, a gente tem visto que a escola tem um papel fundamental. Primeiro, ajudando os pais. Sim. Informações, palestras, conscientização. A escola precisa trabalhar nas 3 esferas. Família, alunos. Pronto, hoje as escolas, porque hoje a questão das habilidades socioemocionais ou das competências socioemocionais fazem parte da BNCC, da Base Nacional Curricular. Então todas as escolas precisam trabalhar isso. Porque vamos lá, pensando em inteligência artificial agora. Informações a gente vai ter. Vai ter. Agora, esses meninos precisam saber o quê? Se relacionar, precisam saber entender as emoções deles, mais do que nunca. Se eu pudesse dizer assim para um pai ou uma mãe,
invista na habilidade socioemocional, na saúde mental, nos relacionamentos do seu filho. Porque informação, a inteligência artificial vai trazer aí leitura. Esses meninos precisam saber ler. E ler de preferência em livro. Interpretar, né? Porque como é difícil eles interpretarem um texto hoje em dia, né? As informações são rasas, superficiais. E aí fora o algoritmo, né? Que vai também lhe direcionando para aqueles temas que você tem interesse. E aí existe uma bolha em que eu só tenho acesso às informações ali dentro do meu campo de interesses. Isso tem aumentado a dificuldade de lidar com a diversidade, a intolerância. Tem um estudo que fala até que tem uma região do nosso cérebro, a ínsula, que está relacionada com a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. E com todo esse movimento da bolha do algoritmo, isso tem estado comprometido. Porque eu só tenho ali acesso às informações dentro do universo que eu concordo e que eu acredito. Por isso que tanta intolerância no campo político, no campo social, as pessoas estão ficando muito intolerantes. A gente precisa realmente furar essas bolhas, né? Precisamos. Agora, como se não bastasse o desafio das telas, né? De bloquear algumas coisas e tentar ter controle sobre as telas. Temos uma novidade, que é a inteligência artificial, para deixar os pais ainda mais de cabelo em pé, né? Porque as redes sociais hoje, as telas, a gente até entende, a gente domina, não consegue educar nossos filhos, talvez como a gente gostaria. E aí vem a novidade da inteligência artificial, que pra gente é uma novidade, que a gente não sabe onde vai parar. Isso. E para os nossos filhos ainda é pior. A inteligência artificial, primeiro, vamos lá, no campo profissional. A gente já sabe que hoje muitas profissões vão deixar de existir. Aquela preocupação dos pais, o que é que meu filho vai fazer? Boa parte dos meninos que estão na escola vão lidar com profissões que ainda não existem. Não existem. Né? Então a gente precisa trabalhar o quê? Realmente essa coisa da leitura, do conhecimento, né? Do emocional. A gente tem aí muitos perigos quando se fala de inteligência artificial, né, Anne? Porque hoje, uma coisa que tem acontecido muito, a gente fala que essa geração está vivendo uma epidemia de solidão também. Eles estão construindo vínculos muito superficiais no presencial e, ao mesmo tempo, no online, vínculos de muita intimidade, inclusive com a inteligência artificial. Temos tido aí relatos de adolescentes que se envolvem com inteligências artificiais e constroem relacionamentos mesmo, que se apaixonam, que se envolvem, né, que criam uma dependência emocional dessa inteligência artificial. Teve até o caso de um menino nos Estados Unidos que chegou tirou a própria vida, enfim, porque se apaixonou, se relacionou com uma inteligência artificial. E quando descobriu que essa pessoa não existia, ele se desesperou. Isso. Mas aí eu te pergunto, Débora, já não vem de uma relação confusa de pai e mãe, uma falta de presença de pai e mãe nessa situação? Provavelmente, mas olha, o que a gente, hoje, a gente diz assim muito que não é quem, é quando. Nossos filhos estão todos susceptíveis a isso. Claro que tem uma psiquiatra americana, Sherry Turkle, que ela diz assim, que a tecnologia ela entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam seu devido lugar. Isso é real. Se esse adolescente, se essa criança está preenchida de família, de amigos, de parque, de natureza, de leitura, de música, de arte, ela não vai estar ali tanto tempo na tela. Normalmente, esse menino que fica muito na tela é aquele que está mais sozinho, Sim. É aquele que não tem, às vezes, toda essa participação. Só que o problema hoje é o quê? O celular. Na hora que uma criança, um adolescente dessa, tem um dispositivo 24 horas na mão dele, eu posso estar aqui com meus pais, com os meus primos, mas estou mexendo. Eu posso estar ali na aula de música e na hora do intervalo estar ali mexendo. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, porque na hora que eles estão totalmente assim, está disponível, joguinhos de aposta. Que é um perigo hoje em dia, Hoje, né? uma outra febre, as bets, a história da dependência. Especialmente para os meninos, nesse caso, né? Meninos. O que a gente vê de problemática principal? Meninas, rede social, né? Meninas. Meninas, meninos, apostas e jogos, videogame, né? É tanto que dentro das classificações internacionais de doença, né, a CID-10, a CID-11 agora, o DSM-5, o Manual de Transtorno Mental, nós já temos vícios digitais. A dependência de jogos, a game disorder, já é uma patologia, né? Entre os adolescentes. E adultos também, viu, Anne? Adultos também. É uma dependência, é um vício que a gente trata tanto com psicoterapia como com medicação. Alguns casos precisam até ser internados. Na China, já temos hoje mais de 150 hospitais
para tratar a dependência de telas. Que coisa. É. E aí, só um minutinho, não sei se você está ouvindo, mas temos uma escola aqui atrás, as crianças estão brincando, então viva o barulho das crianças. Isso. Não tem problema atrapalhar, não é atrapalhar na Não. verdade, é o bom, né? Ouvir o barulho das crianças gritando, correndo e brincando, que é o lugar onde elas deveriam estar. Exatamente. O que elas deveriam estar fazendo, né? E aí você falou dos meninos, né? Das bets e tudo mais, do vício do jogo, né? Uhum. Para as meninas, as redes sociais. E aí eu queria te perguntar sobre as trends. Que é uma coisa que também, que para você se sentir incluída, né? Muitas vezes você tem que fazer coisas para se sentir incluída socialmente ou naquela comunidade, naquele grupinho. Uhum. E tem uma agora que é um absurdo, que é a Klepto Girl, né? Que é uma loucura isso. Meninas que vão... Bom, você pode explicar melhor, né? Que eu acho que você entende bem sobre isso. Você trouxe muito, muito bem, né? Adolescente tem necessidade de pertencimento. Como a gente começou a nossa conversa falando, eles agora precisam construir outros tipos de relacionamentos, se sentir pertencente não mais só da família, e sim de algum tipo de grupo. E aí, muitas vezes, ele não tem esse grupo ali no presencial e vai buscar esses grupos, essas comunidades no online. As trends são tendências, né? São comportamentos, seja dancinha, são que eles vão fazendo, né, para se sentir ali realmente fazendo parte daquele grupo. A Klepto Girl, né, foi uma trend agora de pouco tempo que virou assim um grande problema. Lá em Natal, por exemplo, a gente teve empresários gravando vídeos assim preocupados, alertando os pais, empresários do ramo de papelaria, destacando o quanto que tinha aumentado o índice de furtos naquele período. Por quê? Por causa da trend. E na trend elas são estimuladas a furtar, a mostrar o que elas furtaram. Isso traz uma coisa de status, de poder, né? Elas mostram a colheita. Quanto mais objetos elas conseguem furtar, mais elas são consideradas mão leves. Que loucura isso. Então é uma verdadeira, assim, distorção de valores. E o pior, ainda relacionam isso com a cleptomania. A cleptomania é uma doença, é um transtorno mental que envolve impulsividade. Uma pessoa que é cleptomaníaca, ela não furta porque ela quer, porque ela não tem orgulho disso. Pelo contrário, ela tem vergonha. Ela furta no impulso, né? Às vezes ela nem quer exatamente aquele objeto, mas ela precisa sentir a descarga, o prazer de ter pego. Mas depois vem culpa. Então, na trend, não. Aí, onde é que está o grande alerta quando a gente pensa em adolescência? Adolescência é igual a vulnerabilidade. Adolescência é igual a impulsividade. Por quê? Porque o nosso cérebro ele se desenvolve de trás para frente. A última região do nosso cérebro a se desenvolver é a parte frontal do córtex pré-frontal, que é justamente a região responsável pelo controle de impulsos, por pensar antes de agir, por essa capacidade que a gente só vai adquirindo realmente na vida adulta. Tem estudos hoje que vão mostrando que essa região só está pronta entre os 21 e 25 anos. Então, o adolescente ele é considerado como se fosse assim, uma Ferrari sem freio. Quem é que tem que dar o freio? Pai e mãe. Pai Limite. Mãe. Então, é acompanhar, né? A gente, quando tem um bebê, a gente passa a noite acordado. Adolescente, a gente... vai ficar acordado também, né? Vai deixar ou vai buscar. Ou então, se vai de carona, eu espero a hora dele chegar para cheirar, para ver se bebeu muito, se tá ok, né? Uma coisa, Anny, que dificulta muito a adolescência, sabe o que é? O afastamento das mães e dos pais. Porque quando seu filho é criança, a gente tem aquele grupinho, né? O grupo de mães, que a gente combina as programações, que a gente leva. Chegou na adolescência, primeiro, que muitas vezes os amigos já não são os mesmos da infância. Segundo, que hoje em dia, ainda mais com rede social, eles têm amigos de outras escolas, de outros lugares que a gente não conhece. Então, a gente perde aquela rede de apoio. E fora que vem a vergonha. Porque ser mãe de adolescente é muitas vezes se sentir constrangida. Exato. Com o que eles fazem, com a maneira que eles tratam a gente. Ou né? seja, a gente nunca mais dorme, né? Quando você tem um filho pequeno, você não dorme bem porque você tem filho pequeno. Quando você é mãe de adolescente, você não dorme porque você é a mãe de adolescente. Depois você já envelheceu e aí a coisa da idade também a gente já dorme mal porque o tempo vai passando, não tem jeito. Débora, vamos falar um pouquinho de sexualidade dos adolescentes? A gente já começou a falar um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho mais. Vamos lá. A gente já falou dessas mudanças no corpo da menina e do menino. Sim.
porta fechada, trancada, aqueles banhos longos. Pai e mãe devem reclamar desses banhos longos? Até onde a gente pode reclamar? Precisamos reclamar porque envolve também custos, né? Água, energia, luz, energia, então, filho, gás. olha, vamos lá, né? E assim, precisa conversar, porque muitas vezes esses banhos longos tanto tem a ver com esse corpo que está mudando, que é como se eles estivessem ali explorando esse corpo novo, como às vezes também está muito relacionado com a questão da masturbação, né? Então são coisas que a gente precisa tentar ter abertura para conversar, né? Tentar ter abertura para dizer que é normal, é natural, né? Poder orientar, por exemplo, questão mesmo de privacidade, né? Meu filho, tem os ambientes, tem os locais. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa orientar. Falar de sexualidade dessa geração é falar de nudes. É uma geração que envia e recebe muito nudes. A maneira de expressar a sexualidade deles é diferente da nossa. Então, esse é um ponto, por exemplo, seu filho está namorando. Não você está namorando não, viu, Anny? Está ficando, está interessado em alguém. Muitas vezes eles já compartilham nudes. Meu Deus. Então a gente precisa orientar. Olha, filho, tenha muito cuidado. Porque isso, depois que você encaminha, vai que esse celular, essa pessoa manda para uma outra pessoa, compartilha, imagina uma foto sua, né? Embora que eles tenham também as estratégias. Eles mandam nudes sem mostrar o rosto, sem mostrar coisas que identifiquem. Mas, enfim, é um nudes. Não só o enviar, mas tem pesquisas que mostram que muitas meninas, especialmente, recebem nudes sem pedir. Então, imagina, você está ali no seu WhatsApp, você está conversando com alguém numa rede social e você recebe um direct com um órgão do outro, né, com nudes, com uma coisa dessa. É agressivo, sabe? Então... Você é sexóloga e aí eu tenho que te perguntar, dentro de tudo que você entende, que você estuda, enfim, quais são os mitos sobre sexo e sexualidade que ainda afetam os adolescentes? Um deles, em relação à família, por exemplo, é esse. Se eu converso, eu estou estimulando. Não. Informação diminui curiosidade. Informação conecta. Por exemplo, uma coisa excelente para os pais, contar histórias para os filhos. Tudo bem que você não queira contar as suas histórias, mas sabe, olha, meu filho teve um amigo meu que uma vez fez isso, aconteceu aquilo, então, o filho da minha amiga, ou eu vi uma notícia na internet sobre isso. Você já parou para pensar sobre isso, filho? Trazer essas informações, por exemplo, você que está aqui assistindo o programa, esses pontos aqui que a gente está trazendo, vem para conversar com seu filho, sua filha, de uma forma informal, leve, porque às vezes a gente já quer assim, bora ter uma conversa séria, já acabou. Marca a hora, dia. Não, tem que fazer parte, né, da rotina. Agora sim, o que a gente tem muito hoje? A questão da orientação afetivo-sexual é uma coisa que ainda preocupa muitos pais, né? É uma geração que tem muito mais liberdade. Sim. É uma geração que muitas vezes eu vejo muito, por exemplo, as meninas em especial, né? Como a relação de amizade entre meninas é diferente da de meninos, às vezes as meninas elas já chegam assim e dizem, Débora, eu sou bi. Eu disse, você é bi? Por que você acha que você é bi? Não, porque eu gosto de meninas e de meninos. Eu digo, mas você já se interessou por alguém? Você já ficou com alguém? Você já beijou alguém? Não, mas eu sou. É uma geração que muito cedo começa a se dar rótulos, se dar nomes, se preocupa muito com isso, né? Bi, é pan, é toda uma nomenclatura agora, né? E eles estão num processo ainda de experimentação. Então isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito. Filho, não tem que ser nada agora, né? Vai vendo quais são seus interesses, seus desejos, né? A gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, a questão mesmo em relação à transexualidade, né? Tem todo um processo nesse sentido de hormônio, de transição, a idade, porque o adolescente ele ainda está ali se estruturando emocionalmente, fisicamente. E aí a gente pode falar, porque assim, é difícil também com uma geração como a nossa, que é tão influenciada também com a perfeição das redes sociais, Sim. Como que a gente pode criar hábitos saudáveis neles ou ensinar de forma saudável a aceitar o corpo que eles têm, da forma como eles têm, com todas as mudanças que eles estão passando. É um desafio grande também para pai e mãe, né? Esse desafio a gente já viveu, porque a mudança do corpo, a puberdade é algo universal e natural. Sim. Né? Toda criatura vai passar por esse processo de mudança. E não é uma mudança harmônica. Você vê, Anny, por exemplo, um peito cresce mais do que o outro, o quadril nas meninas alarga muito rapidamente, os meninos têm aquele estirão, ficam muito altos, desengonçados, as mãos grandes, os pés. Então, é um período muito desconfortável. E a gente precisa dizer para eles, filho, é normal, acontece mesmo, é natural. Isso daqui, rede social, é vida editada.
Não é exatamente assim. Total. E aí a gente vai tentando mostrar. Vai minimizar o sofrimento? Não, o sofrimento vai ser inevitável. Porque hoje eles estão diante de uma realidade que a gente não viveu. Mas a gente precisa conscientizá-los. A chave é conscientização. É afetividade, é proximidade, é estar ali junto. O que você mais aprendeu com os adolescentes ao longo de todo esse tempo que se estuda e fala e conversa com os adolescentes? Gente, eles são tão carentes. Eles são tão vulneráveis. É tanto que você vê os adolescentes, pronto, quando tem um professor que eles gostam. Gente, eu vi um vídeo esses dias de uma turma aqui de São Paulo, que o professor era apaixonado por um cantor italiano que ia estar aqui em São Paulo. Esses meninos se movimentaram, conseguiram o ingresso, fizeram a surpresa pro professor. E o professor chorou. Assim, o adolescente, ele é paixão. E cerebralmente a gente sabe disso, porque o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, está hiperativado. E a parte do córtex está... Aí diz que o límbico está quente e o córtex está frio, porque o córtex se desenvolve depois. Então, adolescente é emoção. Então, eles vão bater de frente, eles vão questionar, eles vão explodir. Mas depois, eles entram assim, sabe, num arrependimento, numa dor, numa vulnerabilidade. Então, eu diria assim que a adolescência é sinônimo de desamparo. Eles se sentem muito sozinhos também. Só que eles não sabem falar, eles não sabem muitas vezes nomear o que eles estão sentindo, eles não sabem pedir ajuda aos pais. Por isso que eu falo assim, nós temos que primeiro entender, né? Nós somos os adultos da relação. E segundo, não levar também para o lado pessoal. Às vezes as críticas, os rompantes deles, porque eles estão num processo, vamos dizer, caótico, de muita mudança. O cérebro está passando por uma reforma. Você sabia que eles perdem 1/3 nessa etapa da adolescência, eles perdem 1/3 dos receptores de dopamina. Por isso que eles ficam tão entediados com tudo. É como se eles precisam perder esses receptores para poder abandonar os interesses da infância, para poder construir novos interesses. Por isso que eles precisam de tanta coisa nova, de tanta adrenalina, né? E aí, assim, é um momento, eu diria que eu sou apaixonada pela adolescência, porque eu acho que é o momento da vida que a gente mais precisa de apoio. E às vezes é quando você menos recebe apoio. É um momento de maior desamparo. A criança precisa vamos dizer, ela vive muitas questões emocionais, físicas, mas o adolescente, ele precisa começar a andar com as pernas dele, a construir as relações dele. E como isso às vezes é desesperador. E na impulsividade, às vezes, diante de uma situação difícil, se eu não encontro apoio, é onde muitas vezes vem, inclusive, né, uma tentativa de tirar a própria vida, de tentar acabar com o sofrimento, e aí eu vou acabar com esse sofrimento. Então, assim, é muito difícil tudo que a gente está vivendo hoje. A adolescência sempre foi difícil, mas no cenário que a gente vive hoje, com esse novo contexto, com essa nova forma de viver, com essa nova forma de se relacionar, os historiadores relacionam a internet, o impacto que a internet teve na nossa vida, com a descoberta do fogo há 2 milhões de anos atrás, porque afetou todas as esferas da nossa vida. E eles são os principais afetados. Porque a geração mais próxima que realmente está tendo que lidar com as transformações das redes sociais, das telas e tudo mais. Que se desenvolveu, né? Que cresceu, porque na etapa infância e adolescência é igual a vulnerabilidade. Por isso que na justiça, no direito, né, quando você vai julgar um caso de uma criança ou um adolescente, você fala do vulnerável. E aí eles viveram isso, né? Eu tenho muita esperança que as coisas possam melhorar justamente por possibilidades como essa que você está trazendo. De poder abrir espaço para a gente dialogar, de poder levar essas informações. Porque, assim, eu digo muito, os pais não existe culpado. Não existe, os pais não têm culpa porque eles não sabiam, eles não sabem, né? Mas a gente precisa agora assumir as rédeas, né? Essa responsabilidade que nós temos realmente, assim, de ter muito mais cuidado, de olhar com muito mais cuidado, de olhar com muito mais cautela para os nossos filhos, né, diante desse mundo que a gente está vivendo. Que é um caos, mas a gente tem que viver dentro desse caos, então o negócio é se entender dessa loucura toda, né? Isso. Débora, eu tô assim, muita informação, né? A gente vai ter que ouvir algumas vezes esse episódio, né, gente, para poder assimilar todas as informações, mas eu acho que
Eu espero que realmente tenha ajudado você a, pelo menos, esclarecer algumas dúvidas. E quem quiser, segue a Débora nas redes sociais, porque lá ela sempre posta dicas incríveis, justamente sempre voltado para esse público adolescente, e tem ajudado muitos pais. Então, Débora, obrigada, muito obrigada de verdade. Viu, lá do Rio Grande do Norte, tá aqui em São Paulo hoje para poder gravar com a gente. Aqui no nosso Boteco do Tunico, Débora, a gente tem a nossa bolacha de chopp do Dane-se. E atrás tem uma frase do Dane-se. Eu queria que você lesse essa frase e, de alguma forma, assimilasse com os adolescentes, fizesse um link com os adolescentes. A minha frase, né, a frase que tá aqui é: a paz que você procura está no dane-se que você não diz. Para mim, assim, isso daqui tem total relação com o adolescente. Como nós precisamos estar perto dos nossos adolescentes, validando, acolhendo, amparando, para ele poder ter força para dizer esse não, para dizer esse dane-se, nesses momentos de vulnerabilidade, de influência que ele vive, seja na rede social, seja no presencial, né? Então, assim, isso daqui tem tudo a ver com a adolescência, né? O saber dizer não para o que não é bom. E eu queria agradecer, Anne, assim, essa oportunidade. Eu sou fã, né, do seu trabalho. E eu acho que a rede social, se ela usada de forma consciente, de forma propositiva, isso daqui é um trabalho de utilidade pública, né? Ela é muito positiva. E aí a gente pode sim, a gente não vai demonizar, a gente vai tentar usar de forma consciente, propositiva e para o que é bom. Exato, que a gente pode escolher, né? Que caminho que a gente quer seguir nas redes sociais, nas telas, em tudo. Então, seguir o caminho do que vai nos ensinar e levar para um caminho bom, né? Para uma vida adulta, para os adolescentes também. E de aprendizado, de educação, e não tentando destruir, enfim, especialmente a autoestima deles, que eles têm muita coisa para viver ainda pela frente. E a frase me veio também outra coisa em relação aos pais, às mães. Gente, a paz que você procura está no dane-se que você não diz. Às vezes, enquanto pai e mãe também, quando eles vêm muito, a gente também tem que dizer aquele dane-se mental, deixar o filho ali no canto dele e sair um pouco, fortalecer a relação entre pares. Os pais têm que estar muito unidos nessa hora, buscar os amigos. Pai e mãe de adolescente tem que ter vida social, tem que se cuidar, porque é um momento da vida que eles são muito atacados. E aí, muita gente sai ferido nesse ataque aí, tanto pais quanto os adolescentes, e o ideal é todo mundo sair bem, né, dessa relação. Exatamente. Obrigada, Débora. Eu que Obrigada agradeço. mesmo. Obrigada mesmo. Adorei. Eu tenho certeza que você gostou também. Então já aproveita e deixa seu like, seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve. E já manda esse episódio aí pra família toda, pra mãe, pro pai, pro tio, pra tia, pra todo mundo, que eles também estão precisando ouvir isso, viu? No grupo de escola também, gente, aquele bando de mãe que fala um monte de coisa. Então, joga lá também que elas vão gostar. Obrigada pela sua companhia, tá? Um beijo, até semana que vem.